noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a organização do evento. Queria agradecer a Cláudia, a Dani, a Fabiola. Para mim é um grande prazer estar em Criciúma. Nunca estive. Para mim é sempre uma responsabilidade, uma honra falar de arte, né? Eu acredito, enquanto professora de arte, esse é o meu desafio todos os dias, né? Levar essa honra e essa bagagem, porque a honra também pesa, né, na gente. Muito obrigada, estou muito contente de participar do evento, muito contente de poder partilhar algumas coisas que eu ando fazendo nos últimos anos. E também estou muito orgulhosa em estar no mesmo evento que o professor Hélio, que foi meu professor no mestrado, né, tenho uma admiração muito grande. Então, para mim, é muito bonito isso, viu, Hélio? Eu queria agradecer também a organização do evento por propiciar esse encontro, assim, eu poder ouvir meu professor novamente. Isso, para mim, é valoroso. Bom, eu pensei em fazer o seguinte, olha, eu vou falar de algumas coisas que me interessam no campo da arte, tomando como base ou tomando como perspectiva o meu trabalho ou o meu processo, né? Bom, o que eu faço, assim? Eu articulo com objetos cotidianos. Então, isso é uma premissa de trabalho, assim. A maior parte das minhas ações, a maior parte dos objetos que eu constituo, parte desses objetos cotidianos. Mas o interessante, gente, para mim é interessante, pelo menos, né, é que são objetos cotidianos absolutamente triviais. Quanto mais banal, quanto mais sem importância, quanto mais invisível aos nossos olhos, mais esses objetos me intrigam. Então, eu trabalho bastante com cotonete, com palito de fósforo, com alfinete, com botões, e é justamente essa banalidade do objeto que me inquieta, porque são objetos que, a priori, a gente não destina um olhar estético em relação a esses objetos. A funcionalidade desses objetos ela é tão restrita, ou ela é tão certeira, que poucas vezes a gente desloca esse objeto da sua funcionalidade, né? Então, ninguém pega um palito de fósforo e fala, nossa, esse palito de fósforo ele é delgado, ou ele possui determinadas especificidades, né? Se ele não funciona, se ele não se presta à sua funcionalidade, provavelmente a gente repara nele. Caso contrário, ele entra nesse grande fluxo cotidiano, né, de invisibilidade das coisas. Então, eu acho que o meu trabalho ele parte um pouco daí, né, dessa tentativa de entender que nada é invisível e essas coisas que são muito silenciosas no mundo, eu tento retirar elas desse âmbito de silêncio, assim. E eu acho que é por isso que esses objetos cotidianos me interessam tanto, assim. Mas são objetos cotidianos de pequeno porte. Isso eu também acho um dado importante, né? Eu vou tentando entender o mundo a partir do meu corpo. Então, eu acho que existem... Isso, uma vez eu li, um antropólogo falou que existem 3 dimensões, né? Maior do que eu, menor do que eu e mais ou menos do meu tamanho. Então, esses objetos, quando eu falo que são pequenos, são objetos que o meu corpo poderia, de alguma maneira, abrigar esses objetos, né? Então, eles cabem na palma da mão. Mas, no entanto, não é todo e qualquer objeto. Eu fiquei pensando, nesses últimos anos, principalmente no período de doutorado, eu falei, mas por que será que um cotonete me interessa e uma bolinha de gude não me interessa tanto assim? O que será que tem nesses objetos cotidianos que eu articulo? Por que uma lâmina de barbear, para mim, é tão relevante, ou uma lâmina de bisturi, e uma lâmina de estilete não é tão assim? Né? Então, eu comecei a tentar entender o que esses objetos tinham, além de serem de uso cotidiano, além de serem pequenos, além de serem banais. E aí eu comecei quase que conversar com esses pequenos objetos, assim, né? Então, eu pegava um cotonete, olhava esse cotonete e tentava descrever todas as características desse cotonete. E aí eu comecei a entender que, nesse objeto, a tatilidade do objeto me interessava muito, o caráter sensório. Então, às vezes, tem objetos que eu articulo, tem objetos que eu tenho na minha coleção, eu nem sei muito bem para que serve esse objeto.
Então, o meu primeiro olhar de colecionadora em relação a esses objetos era um olhar em busca das características físicas, das características sensórias. Então, se esse objeto ele era macio, se esse objeto era, digamos, pontiagudo, se ele era frio, se ele era delgado. Então, era isso que me inquietava no objeto, né? O que o corpo dele poderia falar em termos de sensação. Bom, mas eu comecei também a notar que alguns objetos, eles me chamavam mais atenção, porque é como se o corpo desse objeto tivesse características ambivalentes. O que eu quero dizer com isso? Olha, o cotonete ele é feito de algodão, ok. O algodão ele é macio, ok. Mas percebam que o algodão no cotonete não é necessariamente macio, porque ele passou por um processo industrial que deixou ele mais compacto. Está vendo como o objeto começa a ficar um pouco mais complexo? O que eu quero dizer, algo que a priori era simplesmente macio, ele é macio, mas ele também é compacto, ele também tem uma certa aspereza. Então, é como se várias tatilidades ou várias características sensórias habitassem o mesmo objeto. Então, isso me interessa, porque um objeto ele pode ter muitas vozes, né? Como, digamos, um alfinete, que ele é delgado, frio, asséptico, contundente e absolutamente delicado. Então, quando eu vejo um objeto que tem pelo menos duas vozes, uma apontando para cada lado, um fala que o objeto é delicado e a outra voz fala que esse objeto é perigoso, é incisivo, isso começou a me interessar particularmente nesses objetos cotidianos, né? Bom, eu já vou mostrar um pouco a respeito desses objetos e o que eu faço a partir desses objetos, assim. Então, acho que o meu trabalho ele tem um processo de um olhar de colecionadora. Então, eu vou olhando as coisas no mundo, vou recolhendo essas coisas, coloco elas, o que eu consigo eu coloco no meu caderno de anotações, o que eu não consigo, eu tenho um mural lá em casa de cortiça, eu vou grudando esses objetos e vou colocando essas coisas em contato, mas eu preciso que esses objetos estejam próximos à minha visibilidade. E, a partir dessa visibilidade, eu vou tentando estabelecer raciocínios com esses objetos, né? Então, o objeto, por si só, ele me instiga, mas o trabalho não termina aí. O trabalho não termina eu pegar, olha, o cotonete, que coisa interessante, maravilhosa. Eu pego esse cotonete e desloco ele para o objeto expositivo, né? Então, nesse sentido, eu entendo que meu trabalho é um herdeiro do Marcel Duchamp, mas a coisa não para aí. Eu preciso desenvolver outros procedimentos, eu preciso desenvolver outros raciocínios, eu preciso deixar a coisa um pouco mais espessa, a situação. E eu entendo, o que eu faço são situações materiais. Algumas pessoas podem falar, são obras, são trabalhos. Eu busco situações materiais, e que essas situações materiais falem de sensação, né? Então, basicamente esse o meu raciocínio. Mas olha só, quando as meninas me convidaram para falar sobre o processo, eu falei, não tem como eu falar do meu processo de trabalho sem falar dos meus cadernos de anotação, assim. E eu entendo, eu faço esses cadernos de anotação desde o segundo ano da graduação, que uma professora obrigou, digamos, a gente fazer esse caderno, porque era uma instância de avaliação numa aula de pintura, e, a partir disso, eu não consegui mais não ter um caderno de anotação, né? Eu acho que a maior parte de vocês aqui também deve ter aí na bolsa agora, ou na mochila, o caderno de anotação de vocês. E esse caderno, para mim, é como se fosse um HD externo, assim, né? Por que é um HD externo, né? Tudo que eu acho que não cabe na minha cabeça, eu coloco nesse caderno, né? Até devido à grande quantidade de atividades cotidianas que a gente desenvolve. Então, eu tento registrar com o máximo de detalhes possível o que eu estou fazendo, né? Ou o que eu estou pensando. Então, esse caderno ele é absolutamente heterogêneo, assim, como um caderno de todo mundo. Então, ele é especial, como o caderno de todo mundo é especial, mas ele não tem nada demais, porque ele tem tudo. Vou falar um pouco dessa contradição.
Então, nesses cadernos tem... Vocês estão vendo um desses cadernos aqui, tem bastante projetos de trabalhos, tem planos expográficos, que eu mando bastante para editais, tem coisas que escreveram a respeito do meu trabalho, tem coisas que eu escrevo a respeito do meu trabalho, tem também, digamos assim, questões técnicas a respeito do trabalho. Eu vou usar cotonete, quantos que eu vou usar? Né? Se eu vou usar, vamos supor, 30 mil cotonetes, cada caixinha vem 75, 150 pontos, não sei o quê. Tem esses raciocínios matemáticos, que é importante para o meu trabalho. Tem referências, e essas referências eu procuro aproximá-las de uma maneira um pouco diferente da aproximação que a gente tem via historiografia da arte. O que eu quero dizer com isso? Eu também sou professora de História da Arte na universidade, trabalho com arte brasileira, modernismo e também arte contemporânea, mas quando eu trago as imagens aqui para o meu caderno, são imagens que elas me desconcertam, assim. As imagens que mais me interessam é aquelas que eu não sei dizer quase nada a respeito. Então, parece que determinados trabalhos, né, e vamos pegar até trabalhos tradicionais, tem algumas obras do Van Gogh, assim, que tem uma parte que eu sei, mas a grande parte da obra tem uma coisa que é um mistério, sabe? Então, aí eu colo no meu caderno, porque se eu olhar bastante, olhar todos os dias essa imagem, é como se eu me aproximasse do mistério da obra. Eu não vou resolver esse mistério, nem quero, porque ela vai perder o encanto, a obra, né? Então, está vendo que é uma aproximação de uma outra ordem que não é historiográfica, né? Então, no caderno há uma grande quantidade dessas imagens, assim, artistas de tempos, épocas e lugares absolutamente distintos, e que eu vou lá, imprimo, recorto e colo no caderno, né? Há também uma série de narrativas, talvez alguém já tenha notado, de uma tal de Iracema, que é também uma espécie de uma personagem que eu comecei a trabalhar no desenho lá na época da graduação, e até hoje eu escrevo a respeito dessa personagem, né? Dessa que eu chamo de Iracema. Há também uma grande quantidade de anotações, eu vou chamar de fichamento, assim, e eu adoro fazer fichamento. Desde a época também da faculdade, na maior parte, os meus alunos odeiam fazer fichamento. Mas eu gosto muito, eu acho que eu aprendi a escrever copiando a escrita de outras pessoas, se é que eu sei escrever hoje em dia, né? Mas o pouco que eu sei foi através disso. E até hoje eu pego um romance, eu leio esse romance e eu ficho, às vezes dá 30 páginas, né? Às vezes eu copio grande parte, não tem problema, eu vou fazendo devagarzinho, e porque esse caderno ele não tem uma obrigação institucional, sabe? Esse caderno ele não deve satisfação para a universidade, ele não deve satisfação para o governo, ele não deve satisfação para minha mãe, para o padre, para ninguém. Consequentemente, é o lugar absoluto de liberdade, assim, sabe? Talvez seja o único lugar. Eu não pago aluguel, sabe? Não tem burocracia nesse caderno. Então, qualquer coisa pode entrar nesse caderno, menos a burocracia. A não ser que essa burocracia esteja a serviço do dado poético, que é o que acontece, digamos, quando eu coloco nota fiscal nesse caderno. Nota fiscal do objeto que eu comprei, que eu vou precisar voltar naquela loja. Então, aqui, eu sinto no caderno um processo inverso do que eu estabeleço no mundo. Né? Parece que, quando eu estou no mundo, eu estou a serviço da burocracia. E aqui é o contrário, né? A burocracia só entra se ela estiver a serviço do poético, né? E por isso que esse caderno é absolutamente heterogêneo. Pode entrar toda e qualquer coisa, né? Então, tem ticket de cinema. E eu tento escrever um pouquinho a respeito das coisas, né? Eu acho que, cada vez mais, também, é uma espécie de quase um posicionamento político ter esse caderno, porque eu falo isso para os meus alunos, não sei muito bem se eles acreditam em mim, mas parece que toda e qualquer coisa que não tem uma funcionalidade específica no mundo, ela acaba ficando em segundo plano, né? Então, eu chego em casa, eu vou corrigir as provas, eu vou preparar a aula, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nananana, né? Eu vou limpar o apartamento
E parece que esse exercício da escrita, né? Então eu vou escrever o que eu acho a respeito de um filme que eu assisti. É absolutamente inútil. Quem quer saber o que eu acho a respeito do filme que eu assisti? Não sou crítica de cinema, não entendo absolutamente nada de cinema. Então, esse exercício inútil, no sentido, digamos, de não ter uma funcionalidade específica, o caderno recebe, né? Então, ele é de fundamental importância no meu trabalho. Vem, por exemplo, acho que está passando agora um projeto que eu fiz para a Fundação Cultural de Criciúma, e eu nem mandei esse projeto, né? Porque não deu tempo de eu terminar, eu fiquei, digamos, pensando tantas coisas, escrevendo e fabulando, porque o caderno também é onde a gente pode fabular. Se eu quiser fazer um projeto para o MoMA no meu caderno, eu faço. Agora, se eu vou mandar ou não, se vai ser aceito ou não, mas o caderno ele recebe tudo, ele não me diz não, né? Embora ele tenha uma dimensão, que normalmente eu que faço o caderno, e é muito simples, assim, não é artesanal, que eu acho lindo, mas não sei fazer. Então, o que eu faço? Eu pego as folhas, normalmente offset, 90 gramas, porque eu escrevo com uma canetinha. Então, 90 gramas, para que não apareça do outro lado e não vire uma bagunça, né? Então, eu pego lá, corto num tamanho que eu acho adequado. Qual que é o tamanho adequado? É o tamanho da minha bolsa, né? Se minha bolsa tem 30 por 40, tem que ser alguma coisa que caiba na bolsa, para eu não ficar com desculpas para não carregar o caderno. Então, ele vai variando o tamanho de ano para ano, de acordo com como eu vou trocando de bolsa, né? E aí, depois eu mando encadernar. Coloco uma encadernação aero, que ela é um pouquinho mais forte do que a espiral, dá um pouco mais de sustentação, e uma capa dura. Escolho cada vez, nessa capa, colocar a imagem de um artista que está mais me intrigando naquele momento. E ok, esse é o caderno. E aí ele fica comigo, né, 6 meses, 8 meses, né, e eu vou constituindo ele, assim, numa temporalidade absolutamente particular. E poucas coisas no mundo, contemporaneamente, a gente tem a oportunidade de ter uma temporalidade particular, né? Então, a gente vai se perdendo, assim, se fala, qual que é o seu tempo? Eu falo, eu não sei qual é o meu tempo, né? Porque a universidade tem um tempo, a política tem um tempo, a família tem um tempo, o casamento tem um tempo, o filho tem um tempo, assim, mas o nosso tempo, a gente não sabe muito bem mais qual é. E no caderno, parece que o caderno me diz, fala, o que o seu tempo é esse, né? Enfim, por isso que esse caderno, ele é de fundamental importância no meu trabalho. Eu mostrei 2 aqui para vocês, e depois, se a gente tiver tempo, abrir para perguntas, eu posso deixar rodando outros, assim. Bom, eu queria começar falando de uma série de trabalho desenvolvida principalmente em 2012 e 2013. Espera aí, que meu tempo é esse, gente, é o tempo de... Não consigo falar e mexer no computador ao mesmo tempo, né? São as limitações. Mas olha só, essa série de trabalho, eu acho que é uma série bem significativa na minha trajetória. Não porque ela inaugura questões de fundamental importância, mas porque ela traz a minha coleção de objetos, a maior parte da minha coleção de objetos, né? E o meu trabalho, eu acho que ele se subsidia em 2 coleções de objetos, que eu falei para vocês, como que eu escolho esses objetos e o porquê que esses objetos me chamam a atenção. E eu também tenho coleção de palavras. Talvez vocês tenham visto aqui no caderno, algumas páginas, que aparecem listas e listas de palavras, assim. E essas palavras eu vou recolhendo, como eu recolho também os objetos, assim. Eu procuro palavras que têm uma carga, sensória, mas não é a palavra em si, não é o significante que tem uma carga sensória, mas é o significado. Por exemplo, a palavra ninho aparece em vários trabalhos. Então, ninho, quando eu falo, quando eu leio, já vem na minha cabeça uma carga sensória, né, de aconchego, de proteção. Outra palavra que eu uso muito é ferida. E aí, ferida, vem na minha cabeça também uma carga sensória.
né? Então, são essas palavras que eu acho que possuem, digamos, uma carga sensória que me interessam. E aí eu vou, às vezes estou lendo alguma coisa, às vezes um colega fala uma outra coisa, eu vou lá e anoto no caderno, né? Essa palavra para eu não esquecer, e posteriormente eu vou retomando essas listas de palavras. Nessa espécie de mural que eu tenho em casa, eu vou colocando uma coisa em contato com a outra, escrevo em papeizinhos essas palavras, sabe? Eu pego ferida, coloco do lado de um alfinete, eu falo elementar. Mas se eu coloco do lado de uma flor, eu falo, opa, pera lá, por que flor pode ser ferida? Então, eu vou procurando uma espécie de contaminação mútua entre essas duas coleções, assim. E não tem muita, digamos, não tem uma lógica pré-estabelecida. Tem algumas premissas. A primeira premissa que eu tenho é não estabelecer uma relação de ilustração, assim. Então, eu gostaria que, por exemplo, a imagem, o objeto, tem uma carga sensória. A palavra tem outra carga sensória. Se a palavra e o objeto, as duas coisas tiverem a mesma carga sensória, é como se eu falasse, sabe, cadeira, cadeira, né? Então, você fala, não preciso falar cadeira, cadeira, né? Algumas pessoas já precisaram, né, ali na história da arte, falar cadeira, 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 né? Mas, enfim, eu acho que eu não preciso, né? Então, por isso que eu procuro. A palavra fala uma coisa e o objeto fala outra coisa. E essas duas coisas, elas têm uma área de intersecção, né? Isso que chamam de analogia. Então, a analogia é a gente colocar em contato as diferenças e as semelhanças entre uma coisa e outra. Então, foi a partir disso que eu fui estabelecendo essa série. E também eu recebi o convite de um grupo chamado Corpo Editorial de Florianópolis, que na época era formado pela Aline Dias, Júlia Amaral, que vai estar aqui, o Diego Reich e a Ana Lúcia Vilela. E eles tinham um projeto chamado O Desejo do Verme, né? Eu acho que a Ana Lúcia Vilela estava lendo alguma coisa a respeito de verme e falava do verme, que era um ser absolutamente verme, né? Absolutamente verme. E que tinha uma existência fadada a ser verme. Nasceu verme, vai morrer verme, enfim, né? Existência absolutamente limitada de verme, né? E aí, a partir disso, a Ana, discutindo com a Aline, com o Diego, falou, mas o verme também deseja, né? Como todos nós, né? E o que um verme desejaria? E lançaram essa provocação para um conjunto de artistas, assim, né? E entraram em contato comigo e falaram assim, você poderia produzir um trabalho pensando nisso, assim, o desejo do verme? Aí eu falei, eu vou tentar, né? E aí eu comecei a articular com essa coleção de palavras e com essa coleção de objetos, né? Eu pensava, nossa, então o verme, por exemplo, ele poderia desejar ser coisas no mundo. Que coisas no mundo, né? Eu pensei, o verme poderia desejar ser ferida, o verme poderia querer ser espera, o verme poderia ser chuva, querer ser epiderme. E por isso que essa série chama Quando Criança o Verme Sonhava em Ser. Porque eu acho que quando criança a gente pode ser tudo, né? Absolutamente tudo, assim. Então, eu pensei que o verme, quando fosse criança, talvez ele poderia desejar muito mais do que depois, quando ele fosse adulto, né? Então, essa série ela saiu um pouco dessa provocação. Aqui tem uma imagem para que vocês tenham uma ideia um pouco, tanto da montagem, essa coisa de caixinha eu acho que é bem importante, o papel ornamental, dá um caráter de memória, remete também a esse colecionismo, que é importante no trabalho, né? Assusta um pouco ver grande, porque tudo é muito pequeno, né? Então, esse tecido é uma fita. E esses objetos, eles têm origens muito distintas, assim. A maior parte desses objetos eu compro, eu adquiro, mas com o passar do tempo eu fui ganhando muito desses objetos também, de pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, né? Então, às vezes, um aluno da Cláudia vê alguma coisa que vai lembrar do meu trabalho, entrega para a Cláudia manda para mim, então vai acontecendo um pouco disso, né?
essa coleção vai aumentando, né? Eu vou passar alguns. Se eu passar muito rápido, me desculpe, mas o tempo ele é um pouco curto. E assim, observem que essas analogias que eu crio entre imagem e palavra, elas possuem alguns tipos de raciocínios bem identificados, eu acho. Por exemplo, aqui chuva, né? Então eu procuro, por meio desses objetos cotidianos, aqui no caso são peças de bijuteria e alfinete e papel. E aí eu vou montando, né? Então eu pego o alfinete, aí eu dobro a pontinha, coloco a peça de bijuteria e depois encaixo isso num pedacinho de isopor que eu coloquei um papel ornamental. Então, tem uma coisa artesanal do meu trabalho, e morosa, que talvez aparece no caderno, né, de ir montando as coisas devagar, assim, talvez porque eu seja lenta mesmo, né, que aparece aqui nesse trabalho, né. E aqui, acho que vocês podem notar que eu procurei uma analogia de semelhança física, né? Então, quando eu poderia colocar uma miçanga, mas aí eu coloco, não é uma miçanga, é peça de bijuteria, né? Mas eu coloco várias peças de bijuteria para gerar uma aproximação visual do entendimento que a gente tem de chuva. Mas a matéria é distinta. Então, é isso que eu estou falando para vocês, né? Que a analogia, ela mostra a semelhança justamente por falar que há diferenças entre as coisas, né? Dá para ler a palavra? Está meio a imagem. Alguns materiais efêmeros também, por exemplo, né? Faz tempo que eu não vejo esse trabalho. A última vez que eu expus foi o ano passado. Então, pode ser que daqui a um tempo eu abra e não tenha mais flor, só tenha o pó da flor, né? Mas a marca fica no papel. Esse papel parece uma esponja, sabe? Tudo fica a marca nele, né? Se alguém não identificar algum objeto, pode perguntar, né? Que eu falo, para eu não ficar, né, tipo, comprimido, espuma e caixinha de acrílico. Se não der para identificar. Normalmente, gente, os objetos que eu articulo não tem uma carga de memória muito grande, assim. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor, eu estou lá, eu pego um cotonete, ou eu pego um botão, não é o botão da minha avó que eu ganhei, não, é o botão que eu vou lá e compro, assim, né? Quebrou, comprar outro, sabe? Não tem, digamos, uma carga afetiva no objeto, né? Isso, digamos, de pegar algo absolutamente banal ou industrial, e levando em consideração que os processos industriais, eles não pressupõem essa carga afetiva, está em mais um desafio, né? Como é que eu vou dar, digamos, vou fazer com que algo objetivo se torne da ordem do subjetivo, né? Isso, em geral, interessa. Também, um dos raciocínios utilizados nessa série é a repetição. Acho que vocês perceberam que, em vários momentos, eu vou repetindo o objeto. E essa repetição, por vezes, eu pretendo gerar uma similaridade formal com, digamos, aquele elemento do mundo, ou, às vezes, eu quero aumentar a potência do objeto. Então, aqui são palitos de fósforo. Um palito de fósforo tem um poder inflamável. Se eu coloco uma quantidade maior de palito de fósforo, eu aumento esse poder inflamável. Então, para falar de dinamite, eu precisava aumentar essa potência do palito de fósforo, né, em termos visuais. A contraposição é algo que me interessa bastante também, assim, de entender que determinados objetos, eles têm uma funcionalidade no mundo, e essa funcionalidade, na hora que vai para o objeto, deixa a situação bastante desafiadora, intrigante, né?
Então, eu jogo um pouquinho com o olhar do espectador em relação à visualidade do meu trabalho. Em geral, as pessoas chegam na exposição e falam, ai, que bonitinho. Na hora que vai chegando perto, vai entendendo que aquilo não é tão bonitinho assim, né? Ou, digamos, o bonitinho é uma casca. Teve uma vez que eu fui fazer uma fala, e aí uma das pessoas falou, olha, eu entendo seu trabalho como uma arapuca, assim, né? Você vai chegando, porque tem uma visualidade agradável, essa visualidade seduz de alguma maneira, e aí, na hora que você estabelece outras camadas de leitura em relação ao trabalho, você percebe que tem questões, digamos, que não é da ordem do bonitinho, necessariamente, que estão ali, né? Então, eu lembro alguém numa exposição falou assim, nossa, que bonitinho, uma roda gigante. Só que isso é uma peça de furadeira que pode cortar a cabeça de uma pessoa, né? Então, esse dado, digamos, aparentemente nocivo e metaforicamente perigoso que também interessa no trabalho, né? Algodão, não sei se dá para ver direito. Tem algumas homenagens à história da arte, esse ar encanado. Como é que chama ele? Aquele trabalho de Arte de Paris, né? Do Marcel Duchamp. Tem uma série de homenagens, assim, não tão óbvias, né? À história da arte, aos nossos mestres, assim, digamos. E eu vou buscar esses objetos em lugares elementais, supermercado, mas também tem alguns lugares específicos, assim, loja de produtos laboratoriais. É absolutamente fantástico. Tubo de ensaio. Esse é um vidrinho que utilizam para pegar amostra de sangue, sabe? Caixa de ferramentas, loja de ferragens. É incrível, eu acho, pelo menos. Principalmente, sabe aquelas que têm monstruários? Você chega a ter um monstruário de parafuso, monstruários de pregos, monstruários de coisas que eu nem sei o que é, né? Quando eu fui comprar aquela peça de furadeira, né? Eu falei para o moço, eu queria um daquele. Aí ele pegou, né? Não falei o nome, que eu não sabia, obviamente, nem para que servia. E aí eu perguntei assim, mas tem de outra cor? Ele falou, não importa a cor, moça. Aí eu falei assim, não, para mim importa, né? E aí eu comecei a explicar para ele o que eu fazia, né? E a gente vai arranjando alguns parceiros, assim, né? Porque hoje em dia, quando eu chego lá, em Londrina, essa loja, né? Ele já separou algumas coisas, olha isso daqui, olha não sei o quê. Já vai me mostrando, sabe, assim. Ou eu chego para ele e falo assim, olha, eu preciso de uma coisa que seja rígida, que tenha leveza e que não seja orgânica. Aí ele vai lá, procura, sabe, peças, coisas, assim, me mostra. E aí depois ele me fala da funcionalidade daquilo. Isso serve para isso, para aquilo. Então a gente vai achando alguns parceiros, assim, né? Às vezes não. Eu lembro uma loja de ferragem que eu ia antes de descobrir essa, eu falei, eu queria parafuso. Aí ele, para parede, de madeira ou de concreto? Aí eu falei, madeira, chutei, né? Aí ele vai lá e traz um. Eu falei, tem um pouco maior? Aí ele traz outro. Eu falei, né, isso custa pegar todos os parafusos, assim, né? E mostrar. Aí eu falei, tem outra cor? Aí quando fala de cor em lojas de ferragens, mulher já sofre preconceito em loja de ferragem, gente. É sério, você pisa na loja de ferragem, já olha assim como se a gente não soubesse. E eu não sei mesmo, né? Eu só comprovo o estereótipo, assim, mas tenho aprendido bastante, assim, a respeito disso, né? Embora eu não saiba usar ainda, mas... E outra coisa importante que vai aparecer em todos os trabalhos é o seguinte, né? Eu não uso cola. Então, o primeiro procedimento que eu uso é de encaixe, assim. E aí eu lembrei de um trabalho de Guto Lacaze chamado Coincidências Industriais. E o Guto Lacaze, ele vai pegando objetos de contextos absolutamente distintos e ele percebe que essas coisas se encaixam
Então, pega a fita crepe e aí pega, digamos, um pote de cereal. E aí junta essas duas coisas e encaixa certinho. Então, vou partindo desse princípio de encaixe, assim, das coisas, né? Então, eu falo, olha, eu preciso... Isso são pontas de cotonete. Eu falei, como que eu vou fazer com que essas pontas de cotonete fiquem na horizontalidade, né? E aí, eu vou pesquisando materiais. Eu vou lá, pego a minha coleção, encaixo uma coisa, sabe? Viro de ponta cabeça, cai tudo, não serve... E aí fico matutando, sabe? Às vezes, por isso que os trabalhos assim não têm uma temporalidade restrita, digamos. Eu tenho uma ideia, ou eu tenho um material interessante. A coisa não se resolve assim, porque eu não sei nem o que eu preciso, né? Então, às vezes eu chego numa loja, você fala o que você quer, eu falo, não sei o que eu quero, né? Eu sei das especificidades da coisa que eu preciso, mas a coisa em si eu não sei o que serve, o que não serve, né? E meus alunos me ajudam bastante nisso também, né? Às vezes, no final da aula, eu falo, alguém conhece uma coisa que seja assim, assim, assim? E aí vai surgindo possibilidades, né? Mas aí, por exemplo, aqui não dá para ver, mas é uma madeirinha que eu achei numa loja que vendia material para produzir aeroplano, né? E foi por acaso, assim, andando numa rua em São Paulo, aí eu olhei, tinha um monte de madeirinha. Entrei na loja, eu falei, o que é aqui? Aí o moço me falou, então, aqui a gente tem peças para produzir aeroplano. E as madeirinhas quadradinhas, cortadinhas, e tem uma em forma de vala que encaixa a ponta de cotonete, especificamente, né? Achei meu porta-ponta de cotonete nessa loja. Areia, vidro. E o fato de não usar cola deixa a situação, digamos, impermanente. O que eu quero dizer com isso, né? Então, aqui, numa loja de produtos de artesanato, que eu também vou com frequência, né? Tinha uma argolinha de madeira. Eu acho que isso é para produzir cortina, assim, aquela parte de cima, sabe, que corre. Eu acho que é para isso. E aí eu fui colocando pontas de cotonete dentro dessa argolinha de madeira. Aí eu coloco 1, 2, 3, até ficar firme, assim. Mas esse arranjo ele não é permanente, né? Eu estou transportando, faz na minha cara os cotonetes e eu ponho de novo, né? E tudo bem, assim, né? Mas o importante é não usar cola. E por quê, né? Não usar cola. Então, primeiramente, porque eu me interesso muito pelas características do material. E a cola afeta diretamente essas características do material, né? Então, se eu coloco cola no cotonete, obviamente que eu vou afetar essa materialidade, né? Ou no metal, enfim, todas essas coisas, elas modificam. E outra é que eu tenho uma espécie de fobia, agonia, não sei muito bem o que é, mas imaginar que as coisas vão ficar grudadas eternamente é um projeto impossível na minha cabeça. Eu não quero promover isso no mundo, sabe? Então, eu tento não utilizar cola. Essa série é grande, mas a Cláudia já me falou que eu falei 50 minutos, Cláudia. E eu só estou no primeiro trabalho de uma série de 15. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou mostrar as imagens e estabelecer alguns apontamentos, e depois a gente conversa. Pode ser? Tese aqui. Essa é a minha tese de doutorado. Bom. Essa é a primeira série que eu mostrei para vocês. E algo que não aparece muito nessa série, e aparece posteriormente, é a acumulação, né? Esses objetos cotidianos, eu procuro acumular eles. E percebo que há uma espécie de desdobramento. Lembra uma caixinha de acrílico com flor sempre viva, que eu chamei de ferida? E aí depois eu percebo algo interessante nisso e desdobro. Então, essa instalação chama-se ferida,
São flores sempre vivas, e essas flores sempre vivas, elas também têm uma, digamos, todo o processo, gente, tem uma temporalidade muito morosa, assim, porque essas flores eu vou lá, compro em lojas de artesanato, e aí depois eu vou separando uma a uma, tirando do caule, né? Então, cada caixinha dessa contém uma quantidade X de flores, e aí eu vou tentando constituir uma situação material a partir dessa matéria-prima. Então, a repetição e a acumulação é algo bem importante no meu trabalho. Aqui tem algumas imagens que dá para ver um pouco melhor Esse trabalho chama-se Resíduo. São recipientes de vidro, e aí dentro tem trigo, esferas peroladas, que é um material que aparece também bastante no meu trabalho. Eu vou repetindo os materiais e utilizando eles como uma espécie de vocabulário particular, assim. Então, cotonete, flor sempre viva, esfera perolada, alfinete dourado, né, vão aparecer em vários trabalhos, né. Esse trabalho chama-se Linha do Horizonte. Lá no Desejo do Verme, a gente tinha uma linha de horizonte com cotonetes, e aqui são palitos de fósforos. Então, esse trabalho deve ter mais ou menos 36.800 palitos de fósforos, que eles são organizados por meio de uma gradezinha plástica que eu achei também em uma dessas lojas de artesanato. E aí, acho que não tem nenhuma foto. Aqui talvez vocês conseguem perceber como que o trabalho foi feito, né? Então tem a caixinha de acrílico. A caixa de acrílico eu mando fazer sob medida, e aqui tem uma gradinha de plástico transparente, que ela é toda furada, e cabe um palito de fósforo ali. E aí que o palito de fósforo ele não está queimado, são palitos de fósforos, marcas diferentes, tem cores diferentes, assim. Então, o Fist Lux é o mais comum, né, que é esse vermelhinho. Mas eu uso também o fósforo zebra, que é um marrom, tem o Paraná, que é um marrom mais escuro, e um tamanho diferente, que ele é um pouco mais rebaixado. É verdade. E uma coisa que eu percebi também é que os palitos de fósforo, a cor dele modifica de acordo com duas coisas. O lote. Então, na hora que eu ia comprar o palito de fósforo, eu tinha que prestar atenção no lote lá especificado, né, porque senão a gente tem uma variação cromática muito grande e eu perco a uniformidade, sabe, essa ideia de linha, e também a temporalidade, assim, conforme eles vão envelhecendo, eles vão desbotando irremediavelmente. Esse trabalho chama-se Quase, também é com flor sempre viva, só que aqui eu uso tonalidades de azul e branco. E aqui eu lixo a caixa para deixar, digamos assim, para tirar um pouco da vivacidade da cor. Enquanto que em ferida o vermelho interessa muito, porque eu estou querendo estabelecer uma analogia com a palavra ferida, aqui o quase é um estado de devir, sabe? Algo que vai acontecer, ou um estado de latência, né? Então, eu precisava tirar um pouco da cor da flor, assim. E essa flor, ela já vem tingida, assim, né? A flor sempre viva é uma flor típica do Cerrado, que agora a sessão Discovery Channel, né? É uma flor típica do Cerrado, e ela tem esse nome sempre viva, porque viva ou morta, ela tem o mesmo aspecto, assim, né? E até uma vez eu estava conversando com crianças, e elas falavam assim, tia, e aquela florzinha que nunca morre, né? Na verdade, ela já morreu faz tempo, só que a gente não consegue, olhando para ela, saber se ela está morta ou viva, né? Daí que vem esse nome sempre viva. E a cor dela é branca, e nessas lojas de artesanato eles pintam de todas as cores possíveis. E eu já compro ela tingida, normalmente, né? E aí tem algumas fotos próximas. Esse trabalho chama-se Casulo, são lâminas de barbear.
E essas lâminas de barbear, em alguns painéis, como vocês viram, que eu monto... Painéis não, são monstruários, né? Eu entendo isso como monstruários. E desses monstruários, algumas dessas lâminas possuem algodão. Também não uso cola, é o atrito dos materiais, assim, e a maneira como eu vou arranjando. E aí, cada trabalho tem uma pequena engenharia, digamos assim, para as coisas se sustentarem, né? Por exemplo, nesse caso, eu coloco 2 alfinetes e aí eu coloco a lâmina de barbear aqui. Então, se eu deixar uma dimensão pouca, a lâmina cai. Se eu colocar muita, eu não consigo encaixar. Então, eu vou buscando uma maneira de encaixar os objetos, né? Para que eles se sustentem, assim. Epiderme, aqui é bolinha de ping-pong e agulha. Esse talvez foi o trabalho que eu mais demorei para conseguir achar uma maneira de não colar a bolinha de ping-pong na parede. Assim. Então, eu coloco uma agulha na parede, uma agulha grossa, furo a bolinha de um lado, do outro, encaixo de um lado, enfim, mas nada disso tem colo, né? E por isso que, não sei se na foto dá para perceber, mas às vezes parece que elas flutuam no espaço, assim, né? E se bate um vento, faz assim, sabe, também, mexe, e cai, muita coisa cai, né? Enfim. E tudo bem, cair, só não machucar ninguém, tá bom. Não, em geral não machuca porque é leve, assim, mas o fósforo é perigoso. Né? Aquele trabalho Linha do Horizonte, 36 mil palitos de fósforo, é uma pequena dinamite, né? Efetivamente no espaço. Mas os outros têm um perigo mais metafórico, né, do que aqui aqueles 2 fósforos que eu falei anteriormente. Eu estou passando rapidinho para a gente poder conversar e também não tomar o tempo do Hélio. Esse trabalho chama-se coágulo, sagu, bolinha de sagu. E aí todo o material, gente, ele passa por um processo de seleção, assim. Quando eu comecei a trabalhar com objetos cotidianos, industrializados, eu falei que ótimo, são todos iguais, né? Mas nada é igual, né? Nenhum objeto industrializado. Então, se eu pego o fósforo, eu tiro lá da caixinha, passo por um processo de seleção e classificação dos fósforos, utilizo determinada quantidade para isso, para aquilo, e a bolinha de sagu, a mesma coisa, coloco na forma, vou com uma pinça, selecionando as bolinhas de sagu de acordo com a dimensão, de acordo com a cor, com a materialidade. Eu sei que vocês estão pensando que isso é meio um pouco obsessivo e compulsivo, mas, enfim. Também com palito de fósforo, campo minado e umas lãs, uns floquinhos, né, isso, de algodão, que eu achei também numa loja de artesanato. Aqui são cotonetes. Olha, não dá para ver muito bem assim, mas assim dá para ver um pouco melhor. São cotonetes e também pontas de cotonetes, né, que eu vou cortando os cotonetes, encaixando as pontas. Naquela grade plástica que eu falei para vocês que encaixa o fósforo, também encaixa o cotonete, né? E aí sustenta isso. E não sei se dá para ver algumas pequenas bolinhas que são alfinetes brancos, que eu coloco no sentido contrário. Então, talvez é um dos trabalhos mais silenciosos que eu tenho, né? Porque a parede branca, o cotonete branco, tudo é branco, assim, né? E mais algumas imagens. E aí, ultimamente, eu ando tentando trabalhar também com objetos orgânicos, assim, né? E aqui são maçãs de verdade que eu coloco no espaço do dispositivo. Esse trabalho chama-se Proposta. E aí, essas maçãs, elas passam por um processo como os objetos, né? Eu vou lá na feira, no mercado, seleciono maçã por maçã, né? Coloco normalmente na palma da mão, viro a maçã, tento entender a regularidade dela. Aqui é importante que essas maçãs elas seduzam, sabe? A maçã da... É a Branca de Neve ou a Bela Adormecida que tem maçã? É a Branca de Neve. É importante que tenha isso, né? Algumas maçãs verdes. Também a maçã, se você passa uma flanela, ela brilha muito mais, né? Então, eu utilizo esse recurso a cada 2 dias, 3. Se eu estou no espaço expositivo, eu vou lá,
vou polir as maçãs, né? E tem uma coisa do cheiro, né? Lembra que eu falei para vocês que esse dado sensório é muito importante, né? Então, o cheiro, você entra na exposição, é um cheiro de maçã, né? Em todo lugar. Isso faz com que o espectador, a priori, ele coloque em xeque a percepção, né? Ele fala, não pode ser maçã de verdade, porque elas são muito bonitas, né? Mas tem um cheiro, né? Então, joga com esses sentidos, assim. Ou quando está longe, que fala assim, o que é aquele negócio branco? Na hora que chega perto e vê, sabe, 80 mil pontas de cotonete. Esse trabalho chama Proposta, Situação Outra. É um desdobramento do trabalho anterior. E aí eu coloco alfinetes em uma maçã, alfinete, e na outra maçã, esferas peroladas. Logicamente que essas maçãs elas entram em processo de decomposição muito mais rápido do que as outras maçãs. Aqui tem, digamos, está em casa até hoje essa maçã. Parece que ela vira sabe, uva passa que seca, parece que vira maçã também, desidrata. Aqui tem um processo, o que aconteceu em uma das exposições. Cactos. E eu chamo de castelos, né? E aqui eu não fiz nada, né? Eu peguei o cacto, coloquei ele em contato com a palavra, coloquei um vasinho branco para que o desenho, ou a textura, ou a massa sensória aparecesse mais. Mas, às vezes, eu fico pensando, né, que isso daqui é o que eu estou tentando fazer com cotonete, que é o que estou tentando fazer com agulha. Né? Então, se a natureza já fez, ótimo. Mais objetos, esses são pequenos, né, que eu vou colocando em contato uma coisa e outra, né, chama Sobre as Aparências e os Desejos, essa série. Então, pego um alfinete, pego outro objeto, coloco em contato, vou montando, vou sobrepondo. E eu acho que é isso. Vamos ouvir o Hélio e depois a gente conversa. Agradeço novamente a organização e também a atenção de todos. Obrigada.